obedecer por amor. Eu preciso aprender o caminho do teu coração. Olá amigos, tudo bem? Eu sou o pastor Leonardo Santos e eu quero apresentar para vocês o meu canal e também um pouquinho do meu ministério, daquilo que Deus tem colocado no meu coração. Bem, o meu ministério, Rebanho de Cristo, Deus colocou no nosso coração através de uma palavra que fica lá em 1 Pedro, capítulo 5, a partir do versículo 1. O próprio Pedro, ele orienta as pessoas, os pastores, como agirem, né? De que forma agir. E aqui ele diz assim, versículo 1: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Bem, então Pedro ele diz, eu sou presbítero e eu estou falando com vocês que são também presbíteros. Se nós olharmos lá no Evangelho de João, capítulo 21, a partir do capítulo 21, você vai encontrar aquela passagem da mesma forma que Jesus, aliás, Pedro negou Jesus. Você vai encontrar Jesus perguntando 3 vezes para Pedro se ele amava Jesus, se ele realmente amava o mestre. E ele dizia, amo. E o mestre dizia, então apacenta o meu rebanho. Então nós podemos dizer que essa orientação aqui não é de qualquer apóstolo, não é de qualquer pessoa, é de alguém que o próprio Senhor Jesus disse, apacenta o meu rebanho, cuida das minhas ovelhas. Assim como Jesus colocou essa missão para Pedro, ele passa aqui nesses versículos a missão. E daqui que Deus nos deu o nome do nosso ministério, Rebanho de Cristo. Diz aqui então, versículo 2, olha só a orientação. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele. Então, apacentar o rebanho que está entre nós, tendo o cuidado dele. Bem, o cuidado do rebanho, o que a gente entende? Vamos pensar de maneira natural, né? O rebanho, ele precisa de pastos, de água, né? Então, o que nós entendemos? Um pastor, um presbítero, como está dizendo aqui, ele vai levar o rebanho a se alimentar dos pastos verdejantes, das águas tranquilas. Pensando nisso, de acordo com a palavra, nós vemos que o alimento, nosso espiritual é a palavra de Deus e a água é o Espírito Santo. Então, o nosso ministério quer levar as pessoas a se alimentar da palavra e a beber do Espírito Santo, que isso vai fazer, com isso a pessoa será forte, estará forte espiritualmente. Sem o alimento espiritual não adianta. Eu não quero levar a minha pessoa, eu quero levar a palavra e o Espírito Santo para você. É isso que vai te fazer ser forte, ser uma ovelha, um filho de Deus, forte em nome de Jesus. Olha, aqui diz também, na continuação, apacentar o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele. Aí diz assim, não por força, mas voluntariamente. E agora, pastor Leonardo, está dizendo aí, não por força. Quantas pessoas você já viu servindo a Jesus por força? Hein? Muitas das vezes sendo obrigadas, sendo forçadas, por barganha, por troca de bênção. Não, você vai lá e faz um ritual, faz um sacrifício, faz tal coisa que aí Deus vai te abençoar. E quem não faz não tem fé. Quem não faz não é de Deus. Ou você faz isso, ou então você não serve. Quantos casos nós vemos de pessoas hoje servirem a Deus por força? Você tem que servir a Deus, nós temos que servir a Deus voluntariamente, de coração. Eu costumo sempre dar um exemplo sobre isso. Você, por exemplo, visitando um familiar seu e lá tem uma criança naquela família e você chega lá naquela casa, a criança está brincando
e ela nem está aí para você. E o pai e a mãe forçam ela. Fulano, vai dar um abraço na tia, vai dar um abraço no tio, vai lá, fulana, abraça ela. Olha, depois o pai vai te pegar, hein? Vai lá. Aí a criança, depois da ameaça, ela vai lá e dá um abraço, né? Aquele abraço forçado. Eu pergunto para você, aquilo ali é um abraço? Você aceita aquele tipo de abraço? Traz isso para Deus, para o mesmo sentido. A pessoa faz algo para Deus, uma oferta, ela faz um ritual, ela vai lá e faz algo, mas é forçado. É com ameaça, senão ela vai para o inferno. Ela é colocado até às vezes demônios para falar, para que os demônios venham ameaçar a pessoa. Enfim, ela faz, até vai fazer, mas vai fazer forçado. Deus não se agrada disso. Agora pense, chega lá na casa daquela mesma família e a criança na hora para de brincar e vem, tia, tio, que saudade, eu gosto de você e tal. Está ali abraçando, você vê aquilo ali, algo voluntário. O pai e a mãe não mandou, é voluntário. E com certeza aquele abraço nós sentimos. Traz isso para Deus. Deus não gosta de nada forçado. O nosso ministério Rebanho de Cristo não quer forçar você a fazer nada. Nós apenas vamos ensinar a palavra, levar a se alimentar da palavra e a beber do Espírito Santo. Este é o nosso propósito, essa é a nossa missão, dada aqui através de Pedro, né? Pedro que direto de Jesus recebe a palavra. Cuida do meu rebanho. Como é que nós vamos cuidar? Forçando esse rebanho, forçando, tudo fazendo forçado para Deus? Não, voluntariamente. Olha o que diz mais ali. Tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente. Aí diz assim, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Ou seja, torpe ganância, ganância suja. Eu sirvo a Deus pelo dinheiro, ou eu estou de ânimo pronto para servir a Deus, independente daquilo que eu vou ganhar. Eu já ouvi histórias, né, de ministérios, de igrejas por aí afora, religiões, né, a gente dá um exemplo geral, de lugares, por exemplo, que aquele lugar não alcançou o valor esperado, o lucro esperado, né? E aí o que aconteceu? Se fechou aquele lugar. Por quê? Porque não teve o lucro, o valor esperado. O que nós vemos nisso? Era a torpe ganância, ganância suja. Porque se está lá, por exemplo, dando condições de pagar um aluguel, de manter um pastor, né, naquele lugar, por que não continuar fazendo a obra naquele lugar? Por que não continuar fazendo a obra e cuidando daquele lugar? Porque muitas das vezes não está rendendo o que aquele lugar ou aquele ministério, aquela religião quer. Então nós não devemos servir a Deus por ganância. Nós não podemos fazer nada para Deus por dinheiro. E nós vemos hoje o foco, né, muitas das vezes nos ministérios, nos lugares por aí, de maneira geral, eu estou falando, só falando sobre dinheiro, né? Muitas das vezes 5 minutos da palavra e meia hora pedindo, ou a palavra já é em volta do que vai ser falado, vai ser pedido de dinheiro, seja a pessoa senta para meditar e já pensa naquilo que ela vai falar pedindo dinheiro. Então o que nós vemos é uma ganância torpe. Você não tem que fazer visita por dinheiro, orar por alguém por dinheiro, só para quem dá oferta a mais, aí bota o teu pedido aí que eu vou fazer, eu vou orar por você, só por quem está dando dinheiro eu vou orar. Não, nós devemos estar pronto, de ânimo pronto a servir a Deus, independente do dinheiro. Nosso papel é servir a Jesus, é levar o evangelho que ele ensinou. De graça recebestes,
de graça dai, sem torpe ganância. No nosso ministério não se vende bênção, não se vende propósito. Se eu posso dar o propósito para todas as pessoas, eu dou o propósito de oração, enfim. Agora não eu pegar e dar só para quem oferta, só para quem, ou eu só vou orar por quem faz isso. Se eu vou entregar o óleo, vai ser para todas as pessoas. Se eu vou fazer uma campanha de oração, é para todos participarem, independente do dinheiro, independente de recursos. E um atendimento, uma conversa, uma oração, sem acepção de pessoas. Não é através do dinheiro, né, da torpe ganância que eu vou atender. Eu estou de ânimo pronto para cuidar, para atender, para ajudar todos que eu puder, né, na medida, claro, do possível, em nome de Jesus. Não só eu, mas todos os irmãos que têm nos ajudado nessa obra, né? Então diz aqui, não é por força, né, mas voluntariamente, e não por torpe ganância, mas de ânimo pronto. O que te anima a servir a Deus? Você que faz a obra de Deus, o que te anima? Quanto mais você recebe, quanto mais aquela pessoa te ajuda, né, te oferta na tua igreja, no lugar onde você vai, aí você cuida mais dela, ou você cuida independente disso, de todas as pessoas de igual forma, se esforça para amar todas as pessoas, porque aqui está dizendo, não é por torpe ganância. O que me move, o que move o mundo, nós sabemos que é o dinheiro, e a Bíblia diz que é a raiz de todos os males, mas o que tem que mover o meu ministério, a minha vida, não é o dinheiro, é estar pronto a servir a Deus, a amar o próximo, independente do que eu vou receber ou não. Eu tenho que fazer isso de ânimo pronto. E isso é para mim como pastor, para você como membro, você como filho de Deus. O que deve te mover a agradar a Deus não é o dinheiro, e sim o amor, né, por servi-lo, por fazer a vontade de Deus. Fala mais também, versículo 3. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Olha só, está dizendo aqui, eu não tenho domínio sobre a herança. Hoje em dia, infelizmente, nós vemos um evangelho, muitas das vezes corrompido, né? Muitas das vezes a pessoa entrando em guerras, umas contra as outras, né? Uma igreja querendo ser melhor que a outra, uma querendo construir um templo maior que a outra, brigando por horários na televisão, brigando entre elas mesmas e outras coisas mais que nós vemos por aí, né? Mais outras coisas que vemos. O que nós estamos vendo aqui? Eu não tenho domínio sobre o rebanho. Eu vou fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Se Deus quer me dar ovelhas para cuidar, pessoas para cuidar, eu vou cuidar delas, fazer o meu papel de levá-las à palavra, alimentar o seu coração, a beber do Espírito Santo, mas eu não tenho domínio, eu não sou o dono delas, de manipulá-las conforme eu quero, né? Ou até mesmo não aceitar, ou que elas venham ir para outra igreja, outro rebanho, né? Não, eu tenho que entender, essas ovelhas, essas pessoas não pertencem a mim. Agora nós vemos às vezes pessoas sendo dominadas com mão de ferro, né? A pessoa lá querendo dominar, querendo mandar ela dar tudo na igreja, ela vender tudo, muitas vezes aprisionando as pessoas na igreja e dizendo, olha, se você sair, vai perder as tuas bênçãos, vai perder tudo se você sair da igreja, a igreja te ajudou, então tudo que tu recebeu aqui na igreja, tu vai perder se tu sair. Quer dizer, então não é Deus que abençoa a pessoa, não vem de Deus, da fidelidade a Deus, as bênçãos. Então eu não sou o dono de ninguém. Eu apenas sou um instrumento para apacentar, para ajudar aquela pessoa. E aqui nesse texto está dizendo, eu não tenho domínio sobre o rebanho, né? E sim, esse rebanho tem que ver em mim um exemplo de comunhão com o Espírito Santo, né? De eu me esforçar para agradar a Deus e as pessoas verem essa comunhão na minha vida. É isso que eu tenho que fazer, servir de exemplo ao rebanho. E o que nós vemos por aí
são muitos exemplos maus, coisas que envergonham até mesmo o nome de Jesus. Eu já vi casos terríveis de pessoas serem até amaldiçoadas, né? Serem espraguejadas. O camarada chegar lá e dizer, tu vai para a lama, se tu não fizer isso, tu não fizer aquilo, vai acontecer isso, isso, isso na tua vida, tu vai sofrer. Isso não pode, nós não temos esse poder, essa autoridade, né? Nem lá o anjo repreendeu lá Satanás, lá acerca do corpo de Moisés, como a Bíblia diz. Então quem sou eu? Da minha boca não tem que sair palavra de maldição para mim dominar pessoas, ameaçá-las, não. Da minha boca tem que sair a palavra, coisa boa. Eu tenho que abençoar em nome de Jesus e não jamais amaldiçoar. Isso é servir de exemplo ao rebanho de Deus. Então fala aqui, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E isso que um pastor deve se esforçar para fazer, servir de exemplo ao rebanho. Não somos perfeitos, jamais seremos, mas temos que nos esforçar para estar sempre agradando o nosso Pai Celestial e entendendo que o rebanho não é meu, não é nosso, é de Deus. E aqui no versículo final que eu quero ler para você, o último versículo, 4, diz assim, quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Quem é o sumo pastor? É o nosso Senhor Jesus Cristo. E está dizendo aqui que ao nós terminarmos essa missão, né, ele vai aparecer e nós vamos receber uma coroa incorruptível, que não se estraga, que não se corrompe, será uma coroa eterna. Diz assim, quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória, que é a eternidade com o nosso Senhor Jesus, com o nosso Salvador, e glória a Deus por isso. Meu amigo, minha amiga, esse é o propósito do nosso ministério. Então, você pode adicionar o meu número no teu WhatsApp, me manda uma mensagem, me manda um sim, e eu quero começar então a enviar diariamente para você uma mensagem que vai falar o teu coração. Eu já estou mandando para muitas pessoas uma mensagem diária. E olha, tem tido muitos testemunhos de pessoas sendo fortalecidas, abençoadas, através, não do pastor Leonardo não, mas da palavra de Deus. É isso que faz a diferença na nossa vida. Manda lá, é 51988-52878. Manda a palavra sim, que eu já vou saber que é você e estarei te enviando uma mensagem diária. Todos os dias você estará se alimentando da palavra de Deus, tá bom? Um abraço, Deus abençoe a sua vida.